Meu caro presidente, vereador Lucas, colegas vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem pela TV Câmara, através das redes sociais. Não tinha tido oportunidade ainda de fazer esse agradecimento em nome do Partido Socialista Brasileiro, mas gostaria de deixar registrado aqui o agradecimento do nosso partido às quase 20 mil pessoas que depositaram seus votos nos 24 candidatos a vereador, nos quais eu me incluo, e que possibilitaram que nós mantivéssemos a nossa representação aqui nesta casa, através dos mandatos do Weber e do Petrini. Dizer que não elegemos um terceiro vereador por conta de uma falta de apenas 12 votos, não teríamos feito um terceiro vereador e mantido a bancada, mas isso é da democracia, é da legislação e é assim que as eleições acontecem. Mas, como já disse lá anteriormente, se estivesse aqui o vereador Weber, junto com o Petrini, o PSB estaria muito bem representado. Entendeu o meu partido de que eu deveria participar da base do governo, isso lá já questão de 2 anos atrás, e com a vitória da chapa que levou o prefeito Adiló a um segundo mandato, agora junto com o Edson Nespolo, estamos participando então do governo através da Secretaria de Gestão, que o pessoal comumente chama de a secretaria que vai cuidar das questões principais da cidade, né, da questão da manutenção, especialmente, né, da cidade, com o Weber à frente, e lá no setor de relações comunitárias, nosso companheiro, ex-vereador dessa casa, e também primeiro suplente da nossa bancada, vereador José D'Ambrosio. Muito obrigado. Por primeiro, gostaria de apresentar, com a ida do Weber e do D'Ambrosio, obrigatoriamente, na condição de suplente, assumir essa condição aqui de vereador. Dizer para vocês que eu já me elegi já por 5 vezes, já fui vereador mais votado dessa cidade, em outras oportunidades. Já fui vereador suplente com quase 3.500 votos, né? Quase 3.000, parecido com a Daiane, né? Fui suplente do Edson e do Felipe, na aliança com o PMDB, né? E fiquei de fora com uma votação de quase 3.500 votos. Mas assumi então na condição de suplente, como estou assumindo agora, também com uma votação menor, mas colocar a vocês que a minha ideia sempre foi colaborar com o meu partido. Quando me solicitaram que o meu nome poderia e deveria estar na lista, porque, de fato, tem votos pessoais que só nós fazemos, né? Cada um de vocês sabem disso. Então, minha contribuição possibilitou que eu aqui estivesse. Quero apresentar para vocês a composição da nossa assessoria, da bancada específica desse mandato, nas articulações que houveram aí com relação à questão das comissões. Então, estamos presidindo a Comissão de Finanças nesse ano e convidamos, então, o ex-secretário municipal de Planejamento, ex-secretário de Gestão e Finanças, uma pessoa especializada nessa área e que vai dar uma grande contribuição nesse ano, especialmente à comissão, o Paulo Damer. Obrigado, Paulo Damer, por ter aceito o convite. Trouxe comigo também, e ela está aqui do ladinho, a Grace, que nesses anos todos que trabalhei, ou na prefeitura ou na Câmara, sempre me acompanhou. Obrigado, Grace, por ter aceitado também esse convite. E trouxemos para dentro da bancada também 2 lideranças com muito futuro, na minha opinião, do ponto de vista político nessa cidade. Está aí a Letícia, que foi candidata a vereadora, fez aproximadamente 1.700 votos, e está conosco, então, na nossa assessoria. E também trouxemos o Josemar, que é presidente do bairro Fátima, também trabalhou muito tempo, conhece bem a casa e trabalhou com o meu querido amigo, vereador Renato Oliveira. Então, formamos esse time aí, né, para me assessorar
e eu diria que talvez alguns deles até hoje já têm mais capacidade até do que eu de estar aqui, quem sabe, representando a bancada do PSB. Mas vamos pegar junto, tá? Vamos pegar junto e vamos tentar levar para frente aqui um conjunto de propostas que eu historicamente defendo, né? Ligadas principalmente à questão do planejamento da cidade. Tive a oportunidade de ser o relator dos últimos 2 planos diretores de Caxias do Sul. Tive a oportunidade de ser um dos autores da atual lei de parcelamento e uso do solo. Participei ativamente da discussão da lei de bacias, de proteção aos nossos mananciais. Meu amigo Orlando, que aqui está e que pensa junto comigo de como é importante a gente preservar os nossos mananciais e garantir o futuro, né, do abastecimento da nossa cidade. E, além desses temas que envolvem mais as questões de legislação, que dialogam com o futuro de Caxias, para onde a cidade tem que crescer, para que lado ela tem que se desenvolver, e nós vamos ter oportunidade de fazer essas discussões, porque tem a previsão da revisão do plano diretor agora em 2027, né? Se começa a revisão do plano diretor, está para vir para casa durante esse ano as propostas de revisão da lei de proteção aos mananciais, e, portanto, é muito importante que essa discussão passe por aqui. Representando a União de Bairros no Conselho do Plano Diretor, nós já aprovamos lá a proposta encaminhada pelo Executivo, já desde o período em que estive como vice-prefeito, de revisão da lei de parcelamento e uso do solo, que está praticamente pronta para vir para essa casa. Acredito que só passar agora por mais algumas revisões do ponto de vista mais jurídico, né? Que esse projeto de lei venha para casa e dialoga, sem dúvida nenhuma, com um novo momento que a cidade vive, do ponto de vista da urbanização, do ponto de vista de como se regulamenta a questão do uso do solo nessa cidade. Então, temos aí temas importantes e acredito que, pelo meu conhecimento desses anos todos, ocupando alguns cargos, né, e participando dessa tribuna, posso contribuir com todos os colegas vereadores aí para o aperfeiçoamento dessas leis. E vamos ter momentos para discutir temas muito importantes, como eu tenho como foco nessa ação aqui na Câmara, de que a cidade obrigatoriamente tem que conurbar com Farroupilha, tem que conurbar com Flores da Cunha, tem que conurbar com São Marcos, e a cidade não pode crescer no sentido Vila Seca, Vila Oliva, Fazenda Souza. E mesmo a questão do aeroporto, que lá está colocado, nós vamos ter que ter muito cuidado na discussão de um plano diretor específico para o novo aeroporto, no sentido de preservar as nossas bacias. Porque se o pessoal conhece a região onde vai ser construído o aeroporto, ele começa exatamente aonde vai ser construída a futura represa do Piauí, que vai abastecer Caxias logo depois, no Marrecas, pelo menos a definição que até hoje tem a nível do SAMAI. A ocupação do Arroio Piauí, começa a cabeceira do futuro aeroporto, né, começa exatamente onde inicia a bacia de captação do Arroio Piauí. Então, são coisas que vão demandar para Caxias, mas eu acho que também uma questão fundamental para mim é a discussão do contorno sul e da terceira perimetral, criando efetivamente um corredor de desenvolvimento que comece ali onde está projetado no plano diretor, em frente à entrada do Samuara, e vá lá até Santo Amubão e faça essa ligação com a Rota do Sol e com a BR-116. É uma obra milionária? É, sem dúvida nenhuma. É uma obra que vai exigir aí, provavelmente, mais de R$1 bilhão para a sua construção. Mas se nós formos a Santa Maria, se nós formos a Pelotas, os contornos de Pelotas e os contornos de Santa Maria foram construídos com recursos federais. Por que Caxias até hoje não consegue? Está faltando, sem dúvida nenhuma, uma ação mais forte da nossa comunidade e da nossa representação política em Brasília, que sempre foi muito fraca, frágil. E olha que nós tivemos aqui pelo menos 4 governadores, senadores, deputados federais, e a gente só vê os recursos sendo encaminhados para a região Nordeste ou para outros interesses, né,
que são colocados a nível do Congresso Nacional, e o orçamento da União nos retorna muito pouco daquilo que o nosso Estado e a nossa cidade contribui efetivamente para o orçamento nacional. Se me permite prosseguir em declaração de líder, senhor? Declaração Presidente. de líder, vereador Ed Eloy Frisso, bancada do PSB. E concluindo então essa primeira parte, entro no assunto específico que é fonte da minha preocupação de hoje. Lá atrás, já disse nessa casa, fui autor do projeto inicial de tombamento da metalúrgica Brandmoese, a Eberle e a Maesa. Tive a oportunidade, junto com a professora Sandra Orlando, redigir o pedido de tombamento que foi encaminhado pela UAB e o pedido de tombamento que foi encaminhado por essa casa, à época, vereador Daneluz, presidente dessa casa, fazendo o tombamento da Maesa, e a partir dali se iniciou toda uma luta de preservação daquele patrimônio. Está aqui o Orlando, que participou desde o início, né? Está aqui o Amarelo, que participou desde o início dessas lutas e outros tantos, e que chegou-se à doação, então, desse patrimônio incalculável para Caxias do Sul, a antiga fábrica da Maesa. Durante a semana passada, a convite aqui do pessoal da Câmara, fazendo uma gravação, me pediram onde é que eu gostaria de fazer uma pequena entrevista. Disse, vamos fazer lá na Maesa. E confesso aos colegas vereadores que me surpreendi. Esse é o assunto que eu trago aqui, e o vereador Rafael não se encontra ainda, me justificou que tinha um compromisso, mas o pedido que eu faria especificamente ao vereador Rafael, que foi quem propôs a reativação da frente da Maesa, é de urgentemente nós marcarmos uma reunião com o prefeito Adiló, com o vice-prefeito Edson Nespolo, porque o telhado da Maesa está caindo tudo. Tá? E por que está caindo? Vejam que quando nós assumimos a Maesa, funcionava uma metalúrgica lá. Porque tinha uma equipe que fazia as pequenas manutenções. E caindo o telhado, o resto também se vai. Então é só ir lá e dar uma observada. De fato, está faltando lá aquilo que nós criamos, eu e o Cassina, que foi a gerência da Maesa, com a minha querida amiga Rúbia Frisso, né, que se montou uma equipe lá dentro da Maesa e que, lamentavelmente, no governo passado foi desativada, e que agora eu gostaria de propor ao prefeito Adiló, ao nosso vice Nespolo, ao secretário municipal de planejamento, Caberlon, de retomar urgentemente a gerência da Maesa. Uma equipe que fique lá pensando a sua ocupação, organizando a sua ocupação, mas também com uma pequena equipe de manutenção que faça os reparos menores, né? Se fala aqui, por exemplo, da questão do mercado público, que está agora para sair a licitação. E quero parabenizar aqui a UAB e o MOB Caxias por terem solicitado a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, porque efetivamente não ia se ter propostas. A partir do momento que o Executivo passou a buscar interessados, dizem que provavelmente aparecerão interessados para tocar a questão do mercado público. E tocando no mercado público, uma parte do problema se resolve, porque todo aquele telhado vai ter que ser reformado. Agora, espaços, vereador Edson, como, por exemplo, aonde eu defendia que deveria se transferir a Secretaria de Educação, que é todo o prédio com frente para 13 de maio, tá? Que é o melhor espaço que tem lá, se pode colocar toda a Secretaria de Educação lá e ainda sobra 2 andares, né? E está praticamente pronto, é uma pequena reforma, reformar o telhado, dar uma guaribada lá no piso, né? Muitos de vocês conhecem a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, é um grande pavilhão, com divisórias, tá, que poderia tranquilamente ser feito ali. Toda a Secretaria de Educação poderia ser transferida para ali, provavelmente 300, 400 servidores que lá estão, e ajudaria, inclusive, a viabilizar, Orlando, o mercado público. Eu lhe peço uma parte. Com uma clientela lá no mercado público. Então, esse assunto da Maesa me parece urgente, né, e a Câmara tem que participar dessa discussão,
E, obrigatoriamente, tem que botar alguém lá para cuidar do espaço. Tem que botar alguém para cuidar do espaço com responsabilidade de não deixar cair tudo, né? Porque aí vai ter que fazer tudo novo, né? Então, nesse sentido, estarei, tão logo se instale à frente da Maesa, aí, liderada aí pelo vereador Rafael, gostaria já de publicamente fazer essa defesa. Quem é que me pediu? Perdão, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, parabéns pela pauta. Todos aqui sabem o quanto o senhor trabalhou para que se efetivasse esse projeto. E me preocupa as imagens que o senhor apresenta, né? Porque são imagens que a gente não consegue ver passando pela rua. A gente tem um expêndio significativo em aluguéis por parte do município e tem um prédio que foi ocupado por uma indústria metalúrgica e pelo administrativo dessa indústria metalúrgica, em especial na 13 de maio, até o dia 8 de agosto de 2019. Então ele tem rede elétrica, tem rede hidráulica, ele está pronto para ocupação desde que foi desocupado pela falência, né? Anteriormente pela falida e posteriormente pelo administrador judicial da falência. Então, me somo aos votos do senhor e me preocupo muito com as imagens que o senhor traz. Em especial, porque onde eu posso verificar o fim do telhado era uma área que era utilizada para ingresso e fundição de metais. Então, há um risco ambiental no local que tem que ser verificado, mas o prédio da 13 de maio, que ainda parece ter um telhado preservado, com certeza podia ser utilizado para que a gente reduzisse o gasto com aluguéis do município. Parabéns, vereador. Vereador Cláudio, esse espaço aqui é onde começou a Maesa. É a antiga fundição. É onde está previsto, né, o famoso Museu do Trabalho, né, e que é uma das iniciativas que estão sendo tomadas aí do ponto de vista da preservação desse espaço. Uma parte, Quem vereador. for lá olhar, vão ver as grandes máquinas que ainda lá se encontram, que graças a uma ação forte da Rúbia Frisso, nós conseguimos tombar aquelas máquinas, tá? E a partir daí conseguimos da empresa proprietária ainda quando a empresa era proprietária, antes da entrega, né, deles não levarem essas máquinas embora, e elas ficaram lá e vão ser utilizadas, né, no futuro museu, né, do trabalho. Vereador. Pois não, vereadora Rosa. Parabéns por trazer esse tema, né? Acho que é um tema que preocupa todo mundo, porque daqui a pouco nós não vamos mais ter prédio, se continuar assim, né? Eu não recordo agora o valor, mas eu sei que já vi uma emenda, vereador Lucas, da deputada federal Denise, para o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, já foi repassado esse valor, e daqui a pouco isso aí não vai servir para quase nada, porque está desmoronando muitas coisas. Diz que eu acho que nós teríamos que fazer uma visita lá, talvez até uma visita por essa frente, né? Para ver como está. Eu confesso que eu não entrei mais lá depois das chuvas de maio, mas foi dito que realmente está muito pior do que já estava. Então, isso é urgente que se preserve esse espaço. Eu, como quase todo mundo, tive a família inteira que trabalhou lá. É um espaço assim que ele tem vida lá dentro, né? Tu respira vida. Então, é importante a gente trazer esse tema. Morte também, os acidentes de trabalho e tal. É o lado do advogado trabalhista, né? Mas é isso. Parabéns por trazer esse tema aqui na tribuna. Obrigado, vereadora Rose. Aqui nesse pavilhão que segue logo depois desse maior aqui, que era a antiga fundição, é onde vai ser instalado o mercado público, né? São aquelas 4 prédios ali do meio, tá? Estão sendo selecionados para a questão do mercado público, até porque tem os portões ali, né? Tem 2 portões para acessar, então, o mercado público. Não dá para ser lá na esquina, porque lá na esquina tem que preservar lá o muro original, né? Então, o mercado público vai ficar desse lado aqui. Então, essa aí, olhem, veja aí como é que está. Até a saída da Mundial de lá, isso tudo estava funcionando. Né? Estava tudo funcionando. Né? E, lamentavelmente, as coisas estão acontecendo. Né? Conseguia um zinco, uma coisa assim, para fazer, nem que seja uma coisa emergencial, tem que ser rápido, né, do ponto de vista que se preserve, né? E, ao mesmo tempo, está também aí o Paulo, que preside a Associação dos Amigos da Maesa, é mais do que urgente nós tomarmos para nós essa questão da ocupação do prédio. Obrigatoriamente, a frente tem que participar.
para que a destinação do prédio e as coisas aconteçam rapidamente. E a melhor forma de isso acontecer é a prefeitura ocupando os seus espaços a nível das secretarias. Aqueles espaços que estão definidos, que propiciam, por exemplo, não se pagar um aluguel absurdo como se paga por não termos um prédio lá para a Secretaria de Educação, né? De colocar a Secretaria da Agricultura, dialogando diretamente com o mercado público, também pode ser rapidamente transferida para lá. Então, isso pouparia um monte de recursos, e concluo, senhor presidente, dizendo que tão logo a gente conseguir uma audiência com o prefeito, com a presença dos vereadores que vão participar da frente, estaremos lá levando esse pedido ao prefeito Adiló e ao vice-prefeito Edson Ness. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor Obrigado, presidente. vereador Frisso. Pois não, vereadora? Pelo artigo 104, eu gostaria de solicitar a prorrogação da sessão. Deferido. Prorrogação da sessão em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Como vota a vereadora Eloy Frisso? Voto sim. Vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Vereadora Andressa Marques vota sim. Vereador Eldonei Machado. Voto sim, presidente. Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O resultado da votação de prorrogação da sessão dos vereadores e vereadoras foi aprovado por unanimidade, com a ausência dos vereadores Ramon, Juliano Valim, Marisol Santos, Rafael Bueno, Rose Frigieri, Sandro Fantinel, Cristiano Petrini, Cristiano Becker e Wagner Petrini, e representação da vereadora Andressa Malman